Vamos contar a história do livro Capitães de Areia, de Jorge Amado. O livro começa falando sobre a população enviando cartas ao Jornal da Tarde reclamando dos capitães de areia, que eram meninos de rua que assaltavam a cidade de Salvador. Esses meninos de rua moravam no Trapiche, em frente à praia. Esses capitães de areia, havia muitos no bando, mas só havia o mais importantes. Pedro Bala, que era o chefe, professor, que era inteligente, João Grande, que era o protetor, Pirulito, que queria ser padre, Gato, que era o galã, Sem Perna, que era a coxa, Volta Seca e Boa Vida. Certo dia, querido de Deus, um amigo deles, pediu para Pedro Bala, João Grande e Gato fazerem um assalto a uma casa no Ponto das Pitangueiras. O assalto foi feito com sucesso e eles ganharam seu dinheiro. Certo dia, Nhozinho França armou seu carrossel na cidade de Salvador. Ele encontrou Sem Perna e Volta Seca no Portal do Mar, onde era o bar dos marinheiros, e convidou para trabalhar no carrossel. Eles aceitaram e chamaram os capitães de areia para ir ver o carrossel montado. No outro dia, o padre José Pedro o chamou para ir até o carrossel. Mas, como eles já conseguiram ir ao carrossel de graça, recusaram. Mas depois aceitaram, pois viram que era um sacrifício que o José Pedro tinha feito por eles. Chegando lá, uma velha reclamou com o padre por eles estar andando com os meninos de rua. O padre retrucou, falando que eles eram apenas crianças. Boa Vida e Pedro Bala vão até Docas, e lá João de Adão conta para Pedro a história de seu pai, que foi um homem que lutava pelo direito de todos, mas acabou sendo assassinado. Nesse mesmo capítulo, Pedro Bala encontra uma menina que lhe desperta desejo. Pedro tenta manter relações sexuais com ela, mas como a adolescente era virgem, os dois mantiveram apenas relação anal. Em Aventura de Ogum, Dona Aninha era uma mãe de santo de todos os negros. A polícia havia pego a imagem do santo e levado para a delegacia. Então Dona Aninha pede ajuda para os meninos e Pedro Bala rouba uma carteira na frente de um guarda para ser preso. Quando solto, leva o santo. Em Deus Sorri como um Negrinho, é contada a história do menino Pirulito, que é caracterizado como um menino calmo e religioso. Pirulito pensa em um dia ser padre e rouba apenas por necessidade e sustento. Boa Vida ficou sabendo que em uma casa havia ouro e prata. Por isso, Sem Pernas finge ser um bom menino querendo ajudar e entra na casa. Mas, por sinal, o nome que inventou ter era o mesmo nome do filho da dona da casa que já havia morrido. Por isso, Esther deu carinho ao Sem Pernas como se fosse seu filho. Pedro Bala e o professor saem pelas ruas da Bahia. O professor pinta todas as pessoas que passam pela rua. Um homem passa e vê o talento do professor e acha muito bom. E deixa o cartão com eles. Porém, eles acham que ninguém mudará a vida deles e jogam o cartão fora. Uma grave doença se alastra pela Bahia, onde todos os contaminados vão para o lazareto e lá acabam morrendo. Almiro é contaminado e acaba falecendo. Pedro Bala e poucos meninos vão para um bar onde são desrespeitados. Mas Gato diz que dessa vez eles vão consumir e serão respeitados. Porém, eles só são respeitados porque João Adão fala que Pedro Bala é filho loiro. Dora e Zé Fuinha ficam sozinhos, pois seus pais morreram, e Dora sai na rua à procura de emprego. Porém, ela não acha. João Grande e professor os encontram na rua e os convidam para ir para o Trapiche. Eles aceitam e vão. Com o passar do tempo, Dora é aceita pelo grupo. Alguns meninos a veem como uma mãe, outros como irmã, e o professor é o único que a vê como uma amada. Dora decide então se juntar aos meninos para assaltar, pois ela não acha justo ficar lá sem ajudar em nada. Pedro Bala acaba se desentendendo com o grupo rival, o grupo de Ezequiel, e ele volta machucado para o Trapiche. Dora cuida dele e eles acabam se beijando. Os meninos decidem dar o troco no grupo de Ezequiel. Durante um assalto, os meninos são presos, mas alguns conseguem fugir, ficando só Dora e Pedro Bala. Dora é mandada para o orfanato e Pedro Bala é mandado para o reformatório, onde ele sofre torturas e é pressionado para dizer o lugar onde os meninos ficam. Mas ele dá um jeito de fugir e então pegar Dora no orfanato. Mas quando eles pegam a Dora, ela está muito doente, então Dona Aninha vai e tenta abaixar a febre dela. Mas todos ficam preocupados com o estado de Dora. No capítulo Dora, a esposa, conta que Dora estava com muita febre e que os capitães de areia vinham dormir. Pouco tempo depois, ela chama que Pedro Bala se aproxime e que ela morreria se não tivesse uma relação sexual naquele momento.
Eles tiveram uma relação sexual e pouco tempo depois, de madrugada, ele percebe que Dora estava muito fria e que no caso havia morrido. No dia seguinte, depois das orações, ela é jogada para ir manjar na água. O capítulo Como as Estrelas Louras Cabeleireiras conta que no sertão, homens e mulheres, quando eram muito valentes, eles viravam uma estrela no céu depois que morriam. E para Pedro Bala, a Dora era a pessoa mais valente de todas, e como havia morrido, virava uma estrela no céu. O capítulo Vocações conta um pouco de cada capitão de areia depois da morte de Dora. O João Grande ele virou pintor vai para o Rio de Janeiro. O Pirulito ele faz o trabalho clerical das crianças no catecismo. E o Boa Vida ele vive de samba e só quer saber de fuzuês e malandragem. O capítulo Canção de Amor de Vitalino é um exemplo muito verdadeiro de verossimilhança, pois é um assunto que se trata da vida real, da realidade, todo o cotidiano, que tem uma lógica e coerência, que é o sem perna, ele vai trabalhar na casa da Joana por interesse, pois ela era muito rica e de noite eles quase têm uma relação, e quando ela acorda de manhã estava muito enfurecida, pois ele havia roubado a maioria dos seus bens e ela ficado com poucas coisas. No capítulo Na Rabada de um Trem, conta a vida do gato e do Volta Seca. O gato ele vai morar em Ilhéus com sua esposa Dalva e lá ele passa a perna na maioria dos fazendeiros ricos de cacau. Já o Volta Seca, ele depois de alguns dias preso, ele vai morar a temporada com os índios e numa viagem na Rabada de um Trem ele encontra seu padrinho Lampião, no qual vira cangaceiro junto com ele. Sem pernas tenta entrar numa casa para roubar, mas ali tinha muitos guardas que iam atrás dele. Por causa do seu problema na perna, ele não consegue ir muito longe, então ele sobe no muro e cai, sendo esse o seu fim. Uma série de notícias de jornal faz referência aos meninos que deixaram o bando, como Gato, Volta Seca e de Professor, que ficou famoso no Rio de Janeiro por exposições de seus quadros. Um grupo quer fazer uma greve e pede ajuda aos capitães de areia para que não haja furos na greve. E eles conseguem que a greve aconteça. Depois da greve, o menino que pediu ajuda continua visitando-os no trapiche. Mas, com o tempo, Pedro Bala, ele percebe que ele vê algo maior do que ficar roubando. Então, para sobreviver. Então, ele deixa o grupo e vai em busca de sua missão, que seria ser igual ao seu pai. Pedro Bala vira um militante proletário. Com isso, sua vida não melhora muito, porque ele continua sendo procurado pela polícia. Mas o que muda é que ele tinha que defender as pessoas que precisavam que falasse por elas. E Pedro Bala era essa pessoa. O enredo foi a narrativa contada. O livro é dividido em 4 partes, em que retrata os meninos capitães de areia, ladrões, agressivos, carentes e sozinhos. A verossimilhança existente no livro é a verossimilhança externa, porque ela retrata da difícil situação de crianças de rua que roubam para sobreviver na Bahia. A relação entre o livro e a atualidade se dá pelo fato de hoje em dia a criminalidade ser um grande problema. Crianças sem estudo e na miséria dominam as cidades. Essas crianças têm semelhança com os capitães da areia porque eles precisam roubar para se manter.